Salve pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo esta aula, mas seja muito bem-vindo a mais uma aula da mentoria Praxis Concurso Regimento Interno em Questões. Chegamos à aula de número 11, estamos quase no final do nosso regimento interno, já estamos lá no artigo 169, tá faltando pouca coisa, é isso mesmo. Vamos firme e forte, continuar firme e forte e dar continuidade. Aula de número 11, vamos para a questão de número 1. Conforme o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, é passível de anulação o ato do Poder Executivo sem autorização da Assembleia Legislativa quando, né? Então, olha só, é passível de anulação o ato do Poder Executivo sem autorização da Assembleia Legislativa quando? Quando, pessoal? Quando? Alienar ou conceder terras públicas com área superior aos limites autorizados, tá? Aos limites autorizados na Constituição do Estado, tá? Então, sem autorização da Assembleia. Então, ó, é passível de anulação. Não é que o ato é nulo, mas ele é passível de anulação. Então, você vai encontrar isso lá no artigo 170, tá? Que é passível de anulação ato do Poder Executivo sem autorização da Assembleia, nos casos, né? Que alienem ou concedem terra pública com área superior ao limite autorizado na Constituição. Então, nesse caso aqui, né? O órgão, o Ministério Público, o TJ, o Tribunal de Justiça, pode sim, sem autorização da Assembleia, ali anular aquele ato concedido, né? Então, olha só. O governador, ele pode, então, ó, alienar ou conceder terra, mas desde que esteja dentro do limite da Constituição, tá? Agora, se não está, aí é passível sim de anulação sem autorização. Então, alienar ou conceder terras públicas com área superior, com área superior aos limites autorizados na Constituição. Então, ele tem um limite autorizado na Constituição. Como ele não cumpriu, é superior àquilo que está disposto na Constituição, aí o TJ, o Ministério Público, o TCE pode, então, anular ali, tá? Sem autorização da Assembleia. Gabarito, letra A. Questão 2. A respeito do controle da administração pública pela ALEAN, assinale a alternativa correta. Lembrando que nós temos dois tipos de controle. O controle interno, tá? Controle interno e o controle externo. Que controle é esse? O controle interno é um órgão próprio. Então, quem faz o controle interno do governo, tá? Do governo do Estado do Amazonas é um órgão próprio do Estado. Agora, o controle externo é exercido pela ALEAN. Então, a ALEAN exerce o controle externo. Por quê? Porque ela é outro poder. Ela vai controlar, ela vai fiscalizar o poder executivo. Com auxílio de quem? Com auxílio do TCE, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Então, o controle interno do Estado do Amazonas é realizado por órgão próprio, do próprio poder, e externo é exercido pela ALEAN, pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, com auxílio do TCE, tudo bem? A respeito do controle da administração pública pela ALEAN, assinale a alternativa correta, tá? Correta. Compete exclusivamente à mesa diretora, tá errado. Julgar o exato governador, não. Isso aqui é o plenário, gente. Vai para o plenário, é o plenário. B. A Assembleia pode convocar apenas não, secretário de Estado para prestar informações? Não. Pode sim convocar todo mundo, né? Outros agentes, todo mundo que está envolvido dentro da administração pública, tá? Tudo certo? C. Não há possibilidade de controle? Sim, tá errado isso aqui. A deliberação sobre a nomeação sujeita à apreciação legislativa cabe exclusivamente à comissão? Não. Cabe ao plenário, né? Gabarito, então, é a letra E. O controle é exercido pela ALEAN, compreende decidir sobre atos ou omissões de autoridades e entidades públicas ou imputados a deputado estadual, gabarito, letra E. Perfeito. Questão 3. Assinale a opção correta sobre a fiscalização da execução orçamentária e contábil exercido pela ALEAN. Aqui na 3, ele quer a correta, tá? Por exemplo, essa fiscalização, ela compreende, o PPA, a LDO e a LOA.
a LOA, tudo bem? Para saber sobre as suas compatibilidades. As suas compatibilidades. Então, olha só, compete privativamente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, apreciação da prestação de contas. Não, pessoal, isso aqui é a LEAN. É o plenário. A Assembleia B, a Assembleia Legislativa exerce fiscalização contábil e financeira, sim. Sem colaboração, não. Com. Sem não, é com, tá? Com colaboração do Tribunal de Contas. C. A fiscalização das atividades econômico-financeiras das empresas públicas estaduais é exclusivo do Poder Executivo? Não. Da LEAN. Da LEAN. Só que o Poder Executivo ele vai fazer por meio de seus órgãos. Órgão aqui, ó. Órgão de fiscalização interno. Aí ele vai fazer isso, tá? Então, a fiscalização compreende a análise do plano plurianual, sim, da LDO, sim, e da LOA, e suas compatibilizações, sim, gabarito letra D. Gabarito letra D, tá? Questão de número 4. Vamos para 4. Sobre o prazo para o governador do estado encaminhar as suas contas, pessoal, olha só, nós temos aí o prazo, tá? Para o governador encaminhar as suas contas, tá? Até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, a sessão legislativa é aberta no dia 1º de fevereiro. Aí ele tem, ó, até 60 dias após dia 1º de fevereiro. Então, fevereiro, março, então abril, né? Tem até abril aí para mandar, né? O prazo é de 30 dias, não. Deve ser encaminhado até 60 dias antes da abertura. Não, depois, né? É depois. Deve ser encaminhado até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Sim, gabarito, letra C. 60 dias após, né, a abertura da sessão legislativa. Gabarito, C. Letra C. Eita, o professor tá viajando. 5. De acordo com o rito estabelecido no artigo 172, ao receber o parecer prévio do TCE sobre as contas do governador, o presidente da LEAN deve, olha só, quem julga a conta do governador é a LEAN. É a LEAN. É a Assembleia Legislativa que julga a conta do governador. Porém, a LEAN, ela pode solicitar um parecer prévio do TCE, podendo acolher ou não, podendo acolher ou não, tudo bem? Então, olha só, vamos lá. Aí, ó, receber o presidente da LEAN deve. O que é que o presidente ele vai fazer, pessoal? Tá? Se é uma questão, ele vai encaminhar. Então, ele vai encaminhar para uma comissão. Mas como é que eu vou saber qual é a comissão? Pô, tá falando sobre a conta. A conta tem a ver com o dinheiro. E nós temos uma comissão que aborda isso aí, a comissão de assuntos econômicos. Então, o gabarito é a letra B de bola, tá? Letra B de bola para ver se tá tudo ok, tudo bem? Questão de número 6, vamos lá. Sobre os prazos previstos para a tramitação do processo de julgamento das contas do governador, é correto afirmar, tá? Primeiro, os prazos são corridos. Tá? Os prazos são corridos. E não se suspendem aos sábados, aos domingos, feriados e ponto facultativo, exceto durante o recesso parlamentar. Ó, exceto durante o recesso parlamentar. Aí não conta, tá? Parlamentar. Os prazos são contados em dias úteis? Não, são corridos. Os prazos são corridos, sim.
e não se inicia aos sábados e domingos, mas suspendem-se em feriados? Não, nem feriados, nem feriados. Os prazos são corridos, sim, e não se suspendem aos sábados, domingos, feriados e hipóteses facultativos, exceto durante a sessão parlamentar. Tá certo? Gabarito letra C. Gabarito letra C. Questão de número 7. Conforme o regimento interno, após o relator emitir seu parecer sobre as contas do governador, relator de onde, professor? Você relator? Você relator lá da Comissão de Assunto Econômico. Tá? Compete à Comissão de Assunto Econômico, né? O que é que vai fazer, né, a Comissão de Assunto Econômico, tá? Aí, ó, lembrando que essa comissão, ela vai o quê? Deliberar tanto pela conta mais o parecer, ou parecer pela conta, né, mais o parecer. E delibera por maioria simples presente a maioria absoluta. Maioria simples presente a maioria absoluta. Questão de número 7. Gabarito. Aprova o parecer por unanimidade? Não. Maioria simples, né? Delibera por maioria simples? Sim. Com a presença da maioria absoluta de seus membros? Sim. Gabarito, letra B de bola. Questão 8. A deliberação do plenário sobre as contas do governador ocorre, né? Então, aqui é a deliberação do plenário. Lembrando, quem vai julgar a conta do governador é a Leão, é o plenário. Quer saber como é que ocorre, qual é o procedimento, né, para julgar essa conta aí, tá? Primeiro, então, é o turno único de discussão e votação. Então, acontece tudo, né, em um turno único. E aí, ó, decide mediante quórum da maioria, tá? Da maioria simples. Simples. Se aprova a conta ou se rejeita a conta. Em 2 turnos, não, é turno único. Em 3 turnos, nada a ver. Por meio de decreto, nada a ver. Com votação nominal e do quórum maioria absoluta, não. Quórum maioria simples. Então, gabarito é a letra, letra B, né? Em turno único, com quórum de maioria simples. Gabarito, letra B de bola. Questão 9. Assinale a alternativa correta quanto à tramitação de pedido de vista dos autos de prestação de contas do plenário, no plenário. Questão de número 9. Vamos lá, então? Pedido de vista, né? Isso aqui, ó, ocorre antes da votação. E é submetido ao plenário. Não tem como acontecer após a votação, né? Esse pedido de vista é para analisar melhor, né? Aí, tá? Então acontece antes da votação. Pode ser concedido a qualquer momento? Não, antes da votação. Depende apenas de decisão da mesa? Não, do plenário, é do plenário, né? É o plenário. Será concedida pelo plenário, sim, antes do início da votação, sim, gabarito, letra C, questão 9. 10. A comunicação do Tribunal de Contas sobre irregularidade em despesa decorrente de contrato deve. Então, aqui, ó, primeiro, isso aqui, ó, não vincula. Não vincula. A Leão decide se aceita ou não. Ou não. Tudo bem? Então, questão de número 10. Tá? Então, isso aqui, vamos lá. O TCE enviou para a Leão. E aí, ó, recebeu a mesa diretora. Aí o presidente, ele deve enviar isso aqui para a Comissão de Assunto Econômico, tá? Ser lida num pequeno expediente, não, tá errado. Ser encaminhada diretamente ao plenário, não, vai para a comissão, né? Ser arquivada, não. Ser ignorada, não. Ser encaminhada pelo presidente da aliança, sim, à Comissão de Assunto Econômico, sim. Independente de leitura no pequeno expediente, gabarito letra E. Independe de leitura. Então, é enviado aí à Comissão de Assunto Econômico, independe aí de leitura, tá? Independe aí de leitura do pequeno expediente. 11. Conforme o artigo 174,
Uma despesa considerada irregular pela LEAN resulta no quê? Né? Então, uma despesa que ela é considerada irregular, tá? Primeiro, solicitação de regulamentação pelo órgão competente. É isso. Tudo bem? Aprovada taxa. Não, não pode ser aprovada, né? Solicitação de medida de regularização, sim. Ao poder ou órgão competente, sem gabarito, letra B de bola. É isso mesmo. Chegamos então à nossa última questão da aula de o número 11, né? Nos termos do regimento interno, os atos e fatos geradores de endividamento do Estado, né? Não são objeto de exame pela Assembleia? São sim, tá errado, tá? São analisados pelo Tribunal de Contas? Não, tá? São analisados pela ALEAN, é a ALEAN que vai julgar. Integram a abrangência da fiscalização pela ALEAN, sim, e devem ser analisados por meio de comissão especial, exatamente, né? Será feita aí uma comissão especial para analisar, tá? Os fatos geradores de endividamento do Estado, tudo bem? Eita. Pessoal, muito obrigado, sucesso. Desculpa, continue firme e forte. Vejo você na aula de número 12. Tchau, tchau. Fui, até mais.